Você já ouviu falar de uma rainha que mudou o destino de uma nação inteira? Uma mulher que, com sua coragem e fé, salvou o seu povo da destruição? Hoje, vamos viajar até a antiga Pérsia e conhecer a impressionante história de Ester, a rainha que foi escolhida para um propósito muito maior do que ela imaginava. Para entendermos o papel de Ester, precisamos voltar no tempo, à época do Império Persa, governado pelo rei Xerxes, ou Assuero, como mencionado na Bíblia. O Império Persa era vasto e o rei reinava sobre 127 províncias, do Egito à Índia. Em meio a esse reino poderoso, vivia um povo oprimido, os judeus, que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Xerxes tinha uma rainha chamada Vasti, que certa vez recusou-se a obedecer uma ordem do rei. Enfurecido, Xerxes a destituiu do trono, abrindo espaço para a entrada de uma nova rainha. E é aqui que a nossa heroína entra na história. Ester, uma jovem judia órfã, criada por seu primo Mardoqueu, foi levada para o palácio junto com muitas outras jovens. Ela era linda e graciosa, mas o que realmente a destacava era sua fé. Mesmo sem contar a ninguém que era judia, Ester foi escolhida pelo rei para ser a nova rainha. Ester agora estava em uma posição de poder, mas nem ela sabia o quão crucial seu papel seria para salvar o seu povo. Enquanto Ester vivia no palácio, o rei elevou ao poder um homem chamado Amã. Ele se tornou o braço direito do rei, mas havia um problema. Amã odiava os judeus, tudo porque Mardoqueu, o primo de Ester, se recusava a se curvar diante dele. Cheio de ódio, Amã elaborou um plano perverso: exterminar todos os judeus do império. Com sua influência, Amã convenceu o rei Xerxes a assinar um decreto que autorizava o massacre de todos os judeus. O povo estava prestes a ser aniquilado. Mas será que Ester, sendo rainha, poderia fazer algo? Mardoqueu soube do plano e correu para avisar Ester. Ele pediu que ela usasse sua posição para interceder pelo povo. Mas havia um problema. Na corte persa, ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, nem mesmo a rainha. A pena para isso? A morte, a menos que o rei a poupasse, estendendo seu cetro. Ester estava com medo, mas Mardoqueu disse a ela algo que mudaria sua perspectiva para sempre. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à realeza? Após dias de jejum e oração, Ester tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela entrou na presença do rei, arriscando sua vida. Quando Xerxes a viu, ele estendeu o cetro em sua direção, poupando-a. Ester, então, convidou o rei e Amã para um banquete. Mas ela não revelou de imediato o seu pedido. Em vez disso, Ester marcou um segundo banquete, e foi nesse segundo encontro que ela revelou toda a verdade. No segundo banquete, Ester revelou ao rei que ela era judia e que o decreto de Hamã significava a destruição de seu povo, incluindo a própria rainha. O rei, furioso ao descobrir que Hamã havia tramado contra a vida de sua esposa e de um povo inocente, ordenou que Hamã fosse executado na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. E o rei Xerxes, influenciado por Ester, emitiu um novo decreto que permitia aos judeus se defenderem. O povo foi salvo e a coragem de Ester ficou marcada para sempre na história. A história de Ester é um exemplo poderoso de como Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Uma jovem, que parecia não ter poder algum, foi escolhida para ser a peça-chave na salvação de seu povo. Sua coragem, fé e determinação mudaram o destino de uma nação. Que essa história nos inspire a sermos corajosos em meio às adversidades e a confiarmos que, mesmo nos momentos de maior incerteza, podemos ser chamados para um propósito maior. Se você gostou dessa história e quer aprender mais sobre outras figuras inspiradoras da Bíblia, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E lembre-se, às vezes somos colocados em certos lugares para cumprir um propósito que vai muito além do que imaginamos. Até o próximo vídeo.